Terapia é falta de Deus. Terapia é coisa de doido. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase por aí. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre terapia e sobre como a terapia tem influenciado na minha vida desde que eu comecei a fazer. Bom, eu comecei a fazer terapia no final de 2020, se eu não me engano. Só que antes eu tive uma outra experiência e aqui tem um ponto muito interessante que eu quero que vocês entendam. Se você ainda não faz terapia ou se você está fazendo terapia e você não se sente à vontade com o seu profissional ou você sente que tem algo faltando, pode ser que seja que você e o seu terapeuta não batem assim muito bem. Então pode ser que você tentar outro profissional para você ver como que vai ser essa relação entre você e o profissional. Por quê? Em 2015, como eu já até comentei aqui, eu perdi minha irmã. E eu já estava passando por um processo bem difícil na minha vida de várias coisas e eu não estava me sentindo muito bem. E isso só piorou a situação. Então eu fui pesquisar psicólogos na minha cidade. Eu tive uma recomendação, só que esse profissional não tinha vaga e me indicou outro profissional. O que acontece muito na área da saúde, tá? Na área de psicólogos e psiquiatras é bem difícil. É uma área que tem várias pessoas se formando, porém não tem pessoas muito especializadas ou pessoas que têm muita experiência, digamos assim. Então, um profissional bom nessa área é muito difícil de você achar e as agendas deles são muito cheias. É absurdo. Recentemente, a minha mãe teve crises de ansiedade e ela teve que se consultar com a psiquiatra para prescrever os remédios, né? Porque, para quem não sabe, somente o psiquiatra pode prescrever remédios. Então, a não ser que ele seja psicólogo e psiquiatra, que pode acontecer, existem sim pessoas formadas em psiquiatria e psicologia, porém, muitos decidem qual área vai exercer. Então, ou ele é psicólogo ou ele é psiquiatra. Poucos exercem as duas profissões ao mesmo tempo, tá? A minha mãe foi, né, na psiquiatra, porque ela foi parar na emergência 2 vezes com crise de ansiedade. A psiquiatra que estava atendendo ela precisava renovar o remédio, o que é um sistema totalmente, como eu posso dizer, ineficiente, porque se você tá fazendo um acompanhamento com a psiquiatra e a psiquiatra sabe que você não pode ficar sem tomar o remédio, porque a interrupção do remédio é repentina, digamos assim, você toma todo dia e no final do mês acaba e você fica 2, 3 semanas sem tomar, você vai ter efeitos colaterais, vai ter reações no seu corpo, na sua cabeça. Então, a minha mãe teve essa dificuldade, porque a psiquiatra que estava atendendo ela só tinha vaga para daqui 2 meses. Então, assim, e depois da pandemia, isso piorou muito. Né? Na pandemia e depois da pandemia, muitas pessoas começaram a prestar atenção nas suas vidas. Muitas pessoas que não prestavam atenção em certas coisas da sua vida começaram a prestar atenção em certos pontos e, opa, peraí, eu preciso de ajuda. Então, gente, recapitulando aqui, é muito comum que um profissional vai recomenda o outro, porque é muito difícil, tá? A agenda de psicólogo e de psiquiatra. Daí eu fui nessa psicóloga e eu não tive uma boa primeira experiência. Parece que a pessoa estava me atendendo assim, como eu posso dizer, como se fosse um favor. Cuspi aqui. Como se fosse um favor, sabe? Então, eu senti aquele desconforto com o profissional, eu senti que eu não fui bem recebida, enfim, foi uma experiência horrível, eu saí da sala pior do que eu entrei, e aí eu fiquei um bom tempo, até 2020, eu pesquisar novamente, eu falar assim, eu vou experimentar e ver, né, se não der certo eu procuro outro, e assim sucessivamente. Porém, essa primeira pessoa que eu entrei em contato não tinha vaga, como eu já comentei, e me recomendou essa psicóloga que eu estou com ela até hoje. Então, quando eu comecei, eu estava no Brasil. Aguinha.
Quando eu comecei, eu estava no Brasil e desde a primeira sessão eu me senti muito confortável e muito bem com a sessão. Eu saí de lá, assim, anestesiada, sabe? Eu saí de lá parecendo que eu tava embriagada, que eu estava... Sério, o meu marido foi comigo nas primeiras sessões. Quando eu entrei no carro, eu falava isso, parecia que eu estava assim, sabe, aliviada. E foi um negócio muito gradual e natural, digamos assim. Porque eu cheguei na sessão e eu tava super nervosa, eu achando que eu tinha que contar toda a minha vida em uma sessão, fazer um monte de coisa. E aí ela foi me perguntando coisas simples, básicas, e a conversa foi fluindo. E aí eu saí de lá 1 hora, não foi nada, 1 hora parecia que foi 20 minutos. E eu saí da sessão querendo voltar. No início eu comecei a fazer de 15 a 15 dias, se eu não me engano, depois aumentou pra 1 vez por semana. E a gente foi trocando, quando eu tava precisando mais, eu fazia mais sessões, quando eu tava melhor eu fazia menos sessões. E assim foi até quando eu me mudei pra cá, pra Holanda, né? Eu vim pra Holanda porque o meu marido veio a trabalho. Assim, gente, eu continuei fazendo a terapia, só que dessa vez online. E pra mim, gente, obviamente que o pessoal ali cara a cara é melhor do que você ficar olhando pra pessoa ali na tela do seu celular. Porém, eu continuei fazendo, então continuou nesse mesmo ritmo de 1 vez por semana, depois 15 dias e assim por diante, foi alterando aí as minhas sessões de terapia. Eu já falei aí quando que eu iniciei, que foi por volta no final de 2020, eu não lembro exatamente quando, tá? E 2021 eu me mudei pra Holanda. Então eu já tinha mais de 1 ano de terapia quando eu estava fazendo. Então comecei no final de 2020. O motivo que eu comecei a terapia foi isso, né? Eu tava de luto, eu tinha algumas coisas na minha vida que eu vi que tava errado. Eu sempre fui uma pessoa muito estressada e quando você vai ficando mais velho, começa a perceber certas ações, certas atitudes, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. E eu sempre fui muito ansiosa, tanto que eu vou fazer um vídeo somente sobre o transtorno de ansiedade, como que eu descobri o transtorno de ansiedade, que a abreviação é a TAG, né? Eu descobri o transtorno de ansiedade recentemente por conta que a psicóloga foi avaliando, foi percebendo e me encaminhou para o psiquiatra. Essa hora chegou, né? Essa hora que você fala, realmente eu estou maluca. Então, eu iniciei a terapia por vários motivos, né? O meu relacionamento com o meu marido, com o meu companheiro, a gente não é casado oficialmente, né? Nós moramos juntos há muito tempo. O relacionamento tava complicado. Eu era, né, ainda sou, mas eu era muito estressada, assim, tudo era na ponta da língua, eu tinha a resposta na ponta da língua, o estresse já tava assim, na minha família eu sou a estressadinha, né? Foi esses motivos que me fizeram procurar a terapia. O tipo de terapia que eu faço é o TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Essa abordagem leva em consideração diversos aspectos do paciente, né? E de modo geral ele busca compreender a forma como o indivíduo interpreta o seu arredor e como reage a isso. Tô lendo ali a minha colinha. O profissional, ele te incentiva a ver as coisas em perspectivas diferentes, em situações diferentes. Não como você deve agir de fato, mas ela te dá opções para você reagir a certas situações. Ela te incentiva a buscar sua melhor versão. Não é aquele tipo de terapia que você chega e fala, e a psicóloga fala, você tem que fazer isso, isso e isso. Não é esse tipo de abordagem, digamos assim, tá? Quando eu digo que ela te dá opções, não quer dizer que você tem que pegar uma das opções que ela te deu e agir conforme o que ela falou. É bem legal, tá? Se você tiver interesse, se vocês tiverem interesse, eu posso vir trazer um pouco mais sobre como que é essa abordagem do TCC, ou você pode simplesmente procurar no Google. É um tipo de terapia que eu gosto, porque às vezes eu tô mal, num dia mal, achando que a minha vida é uma bosta, e aí eu abro a sessão, e aí eu falo com ela, eu tô não sei o que, por conta disso, 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 e aí ela me faz uma pergunta que muda toda a minha visão de que eu tive até agora, não uma visão daquele dia, sabe? É uma visão assim, caraca, como que eu
a minha vida toda eu pensei desse jeito, sendo que as coisas não é tão assim, e aí você começa a enxergar certas coisas ruins, porque na nossa vida nós temos coisas, situações negativas e situações positivas. Como que a gente reage a essas situações, como que você absorve essas situações, muda completamente a sua experiência e o seu humor, a sua animação, enfim. Então é esse tipo de terapia que eu faço. E desde que eu comecei a fazer terapia, eu tinha... Quantos anos eu tinha? Então eu tinha 27 anos, mais ou menos, 26 para 27, que foi quando eu comecei a fazer a terapia. Hoje, em 2025, outubro de 2025, eu tenho 32 anos. Quando eu tinha 30 anos, eu descobri transtorno de ansiedade porque foi um processo em que a psicóloga foi anotando e observando o meu comportamento, as minhas reações, a forma com que eu socializo, várias coisas que ela foi anotando e observando, e foi quando ela me encaminhou para psiquiatra, e eu vou deixar esse assunto para outro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Assim, gente, desde quando eu comecei a terapia com esse profissional, eu estou falando da minha experiência, tá? Então eu gosto bastante da forma ética que ela trata as situações, da forma com que ela faz as perguntas para mim, da forma com que ela faz essas ativações assim no meu cérebro, sabe? Digamos assim. E às vezes ela faz uma pergunta que muda completamente até o meu humor naquele dia, porque às vezes eu tô a semana toda. Normalmente eu faço a terapia na quinta-feira, de manhã, aqui no horário da Holanda, 11h30. Dependendo do horário, quando é um horário de inverno, é 10h30. E agora eu estou fazendo no horário de 11h30, porque aí em dezembro, se eu não me engano, muda pro horário de inverno. Então, às vezes eu tô segunda, terça, quarta, me sentindo mal, me sentindo frustrada, me sentindo cansada por vários motivos da nossa vida, que a nossa vida do trabalhador é difícil, não é uma vida fácil, e nós temos mais momentos difíceis do que momentos felizes, isso é um fato. Só que por ser uma pessoa ansiosa, eu sempre sou uma pessoa que estou pensando eu não penso muito pelo lado bom da coisa, sabe? Sempre que eu tenho uma situação difícil, eu fico pensando só na parte ruim, na parte difícil. Hoje em dia eu sei mais lidar com isso e eu ainda estou aprendendo. A nossa vida é um eterno aprendizado, né? Então, às vezes eu tô passando esses dias ruins, quando eu chego na terapia, eu falo com ela e ela, tá, mas por quê? Aí eu respondo, e como você reage? Mas por quê? Sabe, tem certas perguntas que ela faz que eu faço assim, é isso, é isso, como que eu não pensei nisso antes? E aí muda completamente a forma que a gente vê as coisas, e até como, tipo, eu saio da sessão às vezes pesquisando sobre um assunto, sobre certos tipos de... Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então eu leio também bastante, ultimamente eu tenho lido bastante. Eu sempre gostei de ler, mas eu nunca tive tanto acesso a livros. Hoje em dia eu tô conseguindo comprar os meus livros. Tem muitos livros que eu estou comprando que está no Brasil, que é livros em português. Ainda não sou tão fluente para ficar lendo livros em inglês. Comprei alguns livros em inglês para me incentivar a leitura. Tem o meu canal de leitura que eu vou fazer vídeos por lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu sou uma pessoa curiosa, então às vezes ela fala alguma coisa que eu fico interessada e aí eu começo a pesquisar e eu vejo que muitas das vezes é uma característica de uma pessoa ansiosa, e aí eu percebo como que eu reajo às coisas é uma característica de uma pessoa ansiosa. Estamos desconfiados que além do transtorno de ansiedade possa haver algo a mais, porque hoje eu estou tomando remédio para ansiedade e eu vou até falar que eu fiz até hoje são, digamos que 3 tratamentos para ansiedade, e uma das coisas que a ansiedade me trouxe foi a dificuldade de dormir, o pegar no sono e ter um sonho que eu descanso, sabe, aquele sono revigorante, que você acorda realmente descansado. A ansiedade tem uma das características da ansiedade é a insônia, né? A dificuldade de você pegar no sono e você ter um sono tranquilo. Então, eu tenho um remédio que eu estou tomando que é para o sono, e agora eu estou tomando um remédio que é para a ansiedade. E aí, tem várias coisas, né, que a ansiedade traz e que eu fui percebendo com a questão da terapia. Então, tinha algumas reações que eu tinha no meu dia a dia que vinha por conta da minha ansiedade, né, que é uma coisa que
deve ser tratada. A ansiedade, ela faz parte do ser humano. A ansiedade, ela é importante para nós, para mantermos ativos, tá? Mas tem um limite, como tudo que é demais vira um problema. Então, é isso. Eu acho que para mim a terapia tem feito muito bem. Se você ainda não faz terapia, faça. Eu sei que muitas pessoas têm o preconceito, né, de falar que a terapia é coisa de quem não tem fé, é coisa de quem precisa de Deus, é coisa de maluco, é coisa de gente que não tem um equilíbrio emocional. Mas estou aqui buscando mais conhecimento, buscando o meu equilíbrio emocional. Quando eu iniciei a terapia, eu ainda tinha um pouco de preconceito, porque eu achava que a terapia era coisa de maluco, até eu começar a pesquisar como que funcionava a terapia. Comecei a assistir vídeos de pessoas que falavam sobre como a vida dela mudou completamente quando ela começou a fazer terapia. E eu digo pra vocês, gente, a forma com que eu enxergo o mundo, a forma com que eu reajo com as pessoas, até no dia a dia com meu marido, ainda assim eu tenho muito que melhorar a forma com que eu reajo, porque ainda assim é uma característica da ansiedade também que está em mim. Mas a forma com que você reage a várias coisas no seu dia a dia, com os seus familiares, com o seu filho, com sua filha, enfim, gente, com seus amigos. A única coisa que eu posso dizer é que eu só ganhei, sabe, com a terapia. A gente gasta tanto com coisas supérfluas. Se você parar pra pensar, você consegue. Eu sei que tem níveis de situações. Eu vim de uma família muito pobre, então foi um momento da minha vida que eu tinha mais condições, né? O meu marido falou: não, fica tranquila que eu pago a terapia pra você. E foi aí que eu comecei a fazer, porque até então também eu não tinha esse dinheiro sobrando, como eu falo, dinheiro sobrando, porque assim, tem coisas que na nossa vida que a gente coloca como uma necessidade, que às vezes não é necessidade. Assim, todo ser humano, ele tem que ter o lazer na vida dele, ele tem que ter o básico, né, da vida dele. Só que às vezes a gente coloca, por exemplo, você gasta tanto com um exemplo que eu fazia muito com bebidas alcoólicas, que se eu não gastasse, eu teria o dinheiro para fazer a terapia, por exemplo. Então, hoje em dia, eu pago R$ 130 cada sessão. Às vezes eu faço 4 sessões, às vezes eu faço 3 sessões por mês, mas é um dinheiro assim, investimento. E na terapia, você acaba que cria uma conexão meio que de amizade, uma pessoa que você pode desabafar sem pensar que a pessoa vai te julgar. A pessoa pode até te julgar pessoalmente. O psicólogo pode até te julgar mentalmente. Mas ele não vai abrir a boca, a não ser que ele seja um péssimo profissional, para te julgar. Ele vai te fazer perguntas que vai te fazer refletir sobre a situação. Então, assim, para mim, a minha experiência, né, com esse segundo profissional foi a melhor coisa, o melhor investimento que eu fiz na minha vida até hoje. É um dinheiro que eu não tenho dó de gastar, entendeu? Se a sessão aumentar, eu vou continuar pagando até eu morrer, porque, assim, gente, juro pra vocês, é um momento que você descarrega coisas que você fica pensando na sua cabeça, enchendo essa cabeça de coisas que quando você abre pra falar com o psicólogo e ele fala assim, mas isso é normal, não é um problema, e aí você fala, então quer dizer que eu não sou maluca, então quer dizer que isso não é um problema. E aí você começa a se conhecer, ter esse crescimento pessoal, sabe? Então, pra mim, foi uma coisa, assim, maravilhosa, que eu não tenho arrependimento nenhum de ter ido atrás de um psicólogo. E não deixa que as outras pessoas que estão ao seu redor diga que é bom, que é ruim pra você. Você tem que decidir o que é bom pra você. Então, se você também tá com um profissional que você não se sente confiável de falar sobre os assuntos que te faz mal, eu recomendo que você procure outro profissional e teste para ver se não é aquele profissional que você não tá tão à vontade, que isso pode sim acontecer, gente. É igual cabeleireiro, é igual manicure. Se você tem cabeleireiro que muitas pessoas adoram, você vai e você não gosta. A mesma coisa com manicure. A fulana de tal é maravilhosa, você vai lá e você fala, não gostei tanto. Então, isso acontece porque tem profissionais e cada um segue uma linha ali de trabalho, de pensamento. Então, pode ser que aconteça que você vá no psicólogo e você não goste. Só que não deixe uma experiência ruim acabe com todo um processo que pode ser maravilhoso para a sua vida. Então é isso, um grande beijo e até o próximo.